Um vestido de linho laranja. É essa a imagem que a história escolheu reter, ou talvez a única mancha de cor que as películas granuladas da época conseguiram salvar da escuridão. Essa cor vibrante, quase insolente, era a cor da vida, da vitória iminente, do esplendor dos Kennedy. Em poucos segundos, sob os neons pálidos, ela se impregnou do tom sombrio, pesado e viscoso da tragédia nacional. 00:15. Los Angeles sufocava sob um calor viscoso. Nas entranhas do Hotel Ambassador, o ar da cozinha não passava de uma mistura nauseante de vapores de gordura, suor humano e uma euforia política que beirava a histeria. Bob acabara de falar. O mundo lhe pertencia. Então, o estrondo. Não eram os estalos de uma celebração, mas detonações secas, cirúrgicas, definitivas. Um calibre 22 que estraçalha o destino. No meio desse caos de gritos guturais e corpos que desabam, uma mulher grávida de 3 meses ajoelhou-se no cimento frio e sujo. Ela não gritava. Ela não fugia do cheiro de pólvora. Ela apenas pegou a mão do marido, acariciou aquela testa já manchada de sangue e murmurou palavras de paz enquanto a vida escapava por uma ferida aberta na cabeça. Ela se chamava Ethel. Naquela noite, enquanto as fundações da América vacilavam, ela começava a forjar a armadura de ferro que usaria pelos 56 anos seguintes. Uma máscara de resiliência que jamais racharia diante das câmeras. Sejam bem-vindos. Hoje não vamos recitar uma hagiografia polida. Vamos dissecar a psique de uma mulher que desafiou a sorte, uma matriarca que caminhou sobre as brasas ardentes da perda, sem nunca deixar que as chamas devorassem seu sorriso público. Esta é a história de Ethel Kennedy, a mulher que sustentou uma dinastia com a força dos próprios braços enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Antes de mergulharmos nos abismos desta jornada entre o poder absoluto, a fé devoradora e a dor indizível, tenho uma pergunta para você. Pare tudo. Vá nos comentários e defina em uma frase o que significa para você a resiliência. É uma força inata ou apenas a recusa obstinada em quebrar diante do insuportável? Lerei cada uma de suas palavras. Porque para entender por que essa mulher de vestido laranja não desmoronou no ladrilho daquela cozinha em 1968, é preciso rebobinar a fita. Muito antes de se tornar uma Kennedy, muito antes de esse nome virar sinônimo de uma maldição grega, Ethel já sabia o que significava viver no fio da navalha. Ela não nasceu na realeza política, mas viu a luz do dia em um mundo onde a intensidade não era uma opção, mas uma exigência vital. Sua história não começa com um luto, mas com uma competição feroz e quase selvagem. Se você achava que os Kennedy eram intensos, é porque nunca cruzou o caminho dos Skakel. Ethel Skakel nasceu em Chicago, em 1928, no seio de uma família que fazia os Kennedy parecerem pessoas calmas e moderadas. Seu pai, George Skakel, era o produto puro do sonho americano em sua versão brutal. Um magnata do carvão que veio do nada. Um homem que construiu uma fortuna colossal na força do braço e no desprezo pelos concorrentes. Mas, para os Skakel, o dinheiro era apenas o cenário. O verdadeiro motor era o caos. A tribo acabou se instalando em Greenwich, no Connecticut, em uma mansão de 31 cômodos. Uma fortaleza de pedra cinzenta que se tornou o palco de uma infância sem limites, onde a selvageria era a regra de ouro. Antes de descobrir o horror que se escondia por trás desses sorrisos de fachada e como essa educação brutal preparou Ethel para o pior, junte-se ao nosso círculo para não perder nenhum dos segredos da nobreza americana. Ethel era a sexta de uma irmandade de 7. Naquela mansão, o silêncio era uma fraqueza. Para existir, era preciso gritar mais alto que os outros. Sua mãe, Anne, era uma católica de uma devoção tão radical que os vizinhos sussurravam entre 2 copos de gin que os Skakel eram mais católicos que o próprio Papa. Essa fé rígida, absoluta, quase marcial, infiltrou-se nos ossos de Ethel desde o berço. Não era uma religião de submissão ou recolhimento, mas uma fé combativa, uma arma de guerra. Os filhos Skakel eram famosos pelo comportamento de fora da lei. Eles não conheciam regras. Eram vistos pilotando máquinas velozes em velocidades suicidas pelos gramados da propriedade muito antes de terem idade legal. Atiravam-se dos telhados para testar a própria coragem. Animais exóticos vagavam livres pelos corredores da mansão. Ethel cresceu integrando uma lição brutal. O medo é uma emoção reservada aos outros. Pequena, magra,
Ela exalava uma energia que intimidava homens com o dobro de sua idade. Era uma cavaleira excepcional, capaz de domar os garanhões mais indomáveis apenas pela força de sua vontade. Na escola, as freiras do Sagrado Coração frequentemente faziam o sinal da cruz em sua presença, não por piedade, mas para se protegerem de suas extravagâncias. Ethel era a faísca que buscava o barril de pólvora. Sob esse verniz de filha de bilionário excêntrico, uma estrutura de aço estava sendo montada. Ela aprendera cedo que, na caça como na vida, se você cair, não fica no chão gemendo sobre o seu destino. Você monta na sela novamente com o sangue na boca se for preciso. Mas o que ela ainda ignorava era que o destino não ia se contentar apenas em fazê-la cair. Ele tentaria aniquilá-la. Levantar-se, sacudir a poeira da saia. Montar na sela antes que a fera sinta o cheiro ácido do seu próprio medo. Esse era o dogma dos Skakel, uma religião do esforço que logo encontraria seu par perfeito. O destino possui essa ironia cruel de trançar fios que parecem invisíveis até que comecem a te estrangular. Em 1945, Ethel cruzou os portões do Manhattanville College, uma instituição do Sagrado Coração, onde a elite católica guardava suas filhas para transformá-las em esposas de ferro. Foi lá, entre muros impregnados de incenso e disciplina, que ela cruzou com o olhar de John Kennedy. As duas jovens tornaram-se inseparáveis, reflexos em um espelho de ambição. Jean viu em Ethel o que o mundo ainda ignorava: uma força bruta, barulhenta, competitiva, uma criatura moldada pelo dinheiro e pelo dogma, incapaz de conceber a derrota. A colisão dos dois clãs estava escrita nas estrelas. Foi Jean quem orquestrou aquela viagem ao Canadá, uma expedição de esqui nas Laurentides que iria desviar a trajetória da história americana. No meio da neve cegante e de um frio que mordia os rostos, Ethel pôs os olhos em Robert Francis Kennedy, Bob. Mas a história oculta, muitas vezes, um detalhe áspero, uma daquelas humilhações que enterramos sob sorrisos de fachada. Bob, aquele caçula franzino, doentemente tímido e devorado pelo senso de dever, não viu Ethel. Seus olhos buscavam apenas Patrícia, a irmã mais velha de Ethel. Durante 2 longos anos, Ethel teve que se infligir o espetáculo do futuro homem de sua vida, cortejando a própria irmã debaixo do seu nariz. Imagine a disciplina psicológica dessa jovem mulher. Ela não interferiu. Não provocou escândalos nos salões elegantes de Connecticut. Ela esperou. Observou, pacientemente envolta naquele sorriso voraz e imenso que se tornaria seu brasão. Permaneceu a amiga fiel, a cúmplice de jogos, a garota sempre pronta para um desafio esportivo, aquela que nunca exigia a atenção que Patrícia recebia sem esforço. Ela deixou o tempo fazer seu trabalho de desgaste. Finalmente, a chama entre Bob e Patrícia se apagou na indiferença. E ali, surgindo das sombras da paciência, estava Ethel. Ela não era um prêmio de consolação, era uma força da natureza que Bob, enfim lúcido, reconheceu como sua igual. Eles eram os dois lados de uma mesma moeda de metal frio. Se John, o primogênito e futuro presidente, era um dandy carismático, polido até a abstração e às vezes glacial, Bob era o oposto. Intenso, moralista, de uma brutalidade por vezes desconcertante. Ethel era o seu espelho. Ambos compartilhavam uma devoção fanática pela fé e uma visão binária de um mundo dividido entre o bem e o mal, sem zonas cinzentas. Quando Bob finalmente se voltou para ela, não foi um romance, foi a fusão de 2 energias idênticas. Ethel não apenas amava Bob, ela venerava sua linguagem de lealdade e de combate perpétuo. O casamento deles, celebrado em junho de 1950, foi um sismo social. A imprensa extasiou-se com a união dessas 2 dinastias reais da América Católica. Ethel subiu o altar em um vestido de cetim branco radiante, com um sorriso vitorioso nos lábios, ignorando que assinava naquele dia um contrato com a história cujas cláusulas seriam escritas com o sangue de sua própria família. Desde o instante em que pronunciou seu juramento, Ethel não se contentou apenas em entrar no clã Kennedy. Ela o colonizou. Adotou o sotaque arrastado deles, o ritmo de vida frenético e, acima de tudo, a obsessão doentia pela vitória. Diziam que ela era mais Kennedy do que os próprios Kennedy. A lua de mel no Havaí foi apenas um breve intervalo antes do início das hostilidades. A missão era límpida: procriar e conquistar. Ethel encarou a maternidade com a mesma violência que seu pai dedicava ao comércio de carvão. Quase instantaneamente ficou grávida da primeira filha, Kathleen.
foi o primeiro ato de uma sucessão vertiginosa de nascimentos. Onde outros veriam um fardo, Ethel via um dever divino e uma bênção estratégica. Numa América onde as mulheres começavam a sussurrar seus desejos de independência, ela abraçou o papel de genitora com uma ferocidade que beirava o fanatismo. Mas não se engane. Ela não era a dona de casa dócil que esperava o retorno do guerreiro com o jantar pronto. Ela era sua sócia, sua oficial de ligação. Quando Bob começou a caçar o crime organizado para o Senado e depois para a campanha do irmão, Ethel estava no fronte. Ela não ficava à margem. Organizava arrecadações de fundos brutais, humanizava aquele Bob que o mundo julgava seco e implacável demais. Com suas risadas tonitruantes e a prole que crescia a cada ano, ela oferecia ao mundo a imagem de um calor acessível. Ela era a cor necessária naquele universo de ternos cinzas e dossiês criminais. No entanto, ninguém os avisara. Entre os Kennedy, a felicidade é um produto perecível, com data de validade gravada no mármore, Hickory Hill. Esse nome evoca hoje jardins do Éden e tardes de verão sem fim na Virgínia. Para quem vivia lá, era um zoológico, no sentido literal e figurado. Essa mansão histórica comprada de John e Jack tornou-se o quartel-general da tribo. Uma tribo, sim, pois a família crescia em ritmo exponencial. Ethel deu à luz 11 filhos. Visualize o barulho permanente, o cheiro da juventude indisciplinada e a logística de guerra necessária para manter a ordem naquele caos organizado. Mas, sob o tumulto das brincadeiras infantis, as paredes de Hickory Hill já começavam a transpirar a angústia dos segredos de Estado e das ameaças de morte que rondavam nas sombras do jardim. Mas Ethel não se limitava a reinar sobre um exército de crianças. Ela transformou Hickory Hill em um zoológico surrealista, uma arca de Noé, onde o absurdo caminhava ao lado do prestígio. Cães, gatos, cavalos, pôneis e até uma foca que se apossava da piscina da família. Dignitários estrangeiros e senadores em ternos de 3 peças, esperando a contenção polida dos salões de Washington, viam-se obrigados a fazer zigue-zague entre bolas de futebol, cães encharcados e crianças correndo seminuas pelos corredores. No centro desse olho do furacão, Ethel permanecia imperturbável. Presidia aquele Cafarnaum com uma mistura perturbadora de negligência benigna e amor feroz. Ela não era uma mãe que curava arranhões. Se você caísse, levantava-se sozinho. Se reclamasse, o silêncio era sua única resposta. Ela injetara no sangue dos filhos aquela mesma dureza bruta aprendida com os Skakel. A competição era o oxigênio da casa. Cada refeição, cada jogo, cada discussão era uma corrida que precisava ser vencida sob pena de inexistência. Sob esse verniz de diversão frenética, Ethel construía na realidade uma fortaleza para Bob. Do lado de fora, ele era o procurador-geral dos Estados Unidos, o homem que ousara declarar guerra total à máfia, o guerreiro dos direitos civis. Ele voltava para casa todas as noites com o peso esmagador do mundo nos ombros e as ameaças de morte diárias deslizadas em sua correspondência. Hickory Hill era seu único santuário, e Ethel garantia que, ao cruzar o limite da porta, a política fosse abafada pelo barulho da vida. Ela era sua âncora de ferro em um mar de intrigas. Mas as âncoras, por mais pesadas que sejam, nada podem contra uma maré de sangue. E a primeira onda estava prestes a quebrar, não nos gramados da Virgínia, mas em uma praça inundada de sol em Dallas. Em 22 de novembro de 1963, o telefone estraçalhou a calmaria relativa de Hickory Hill. Foi uma chamada breve, de uma frieza cirúrgica quase obscena. Do outro lado da linha, J. Edgar Hoover. O diretor do FBI, o homem que desprezava os irmãos Kennedy com um ódio visceral, não se deu ao trabalho de preâmbulos ou condolências fingidas. Limitou-se a lançar as palavras como pedras. Atiraram no seu irmão. Ethel estava lá. Ela viu o homem mais temido de Washington, o procurador implacável, desmoronar fisicamente como se tivessem lhe arrancado a espinha dorsal. Jack não era apenas seu irmão ou seu presidente. Ele era sua bússola, a razão de ser de cada combate, de cada sacrifício. Sem Jack, Bob não passava de um navio à deriva em um oceano de trevas. Durante os meses que se seguiram, Hickory Hill mudou de rosto. O caos das crianças e dos animais persistia, mas uma névoa espessa e glacial instalou-se nos cômodos. Bob mergulhou em uma depressão catatônica, um luto tão profundo que beirava a loucura. Passava horas inteiras fixando o horizonte pela janela, envolto na jaqueta de aviador do irmão morto, caminhando como um espectro pelos corredores da mansão.
Foi ali que a verdadeira têmpera de Ethel foi revelada. Qualquer outra mulher teria se quebrado sob o peso de tamanha prole e de um marido que se apagava a olhos vistos. Ela não. Ela se tornou o baluarte. Nunca o pressionou a se curar, compreendendo com uma intuição selvagem que Bob precisava descer ao mais profundo do seu próprio inferno para ter esperança de sair dele um dia. Ela manteve a máquina doméstica funcionando, protegendo os filhos da escuridão do pai, enquanto permanecia ao seu lado, silenciosa, mas inabalável. Organizava as missas, mantinha acesa a chama de uma fé que Bob começava a amaldiçoar. Ethel sabia que seu papel havia sofrido uma mutação. Ela não era mais a companheira de aventuras, era a guardiã do pouco de alma que lhe restava. E aos poucos, sob essa pressão constante, Bob começou a emergir. Mas o homem que voltou à superfície não era o mesmo. O Bob impiedoso morrera no asfalto de Dallas. O que renascia era trágico, vulnerável, assombrado por uma humanidade devoradora. Essa metamorfose foi radical. A dor o polira como uma pedra. Ele não via mais a política como gestão de poder, mas como uma missão sagrada junto aos deserdados. Quando decidiu disputar uma vaga de senador por Nova York, em 1964, Ethel estava, como sempre, na linha de frente. Mas aquela campanha exalava uma atmosfera diferente, quase mística. Não se tratava mais de vencer pelo prestígio do clã, mas de liderar uma cruzada moral. Ethel sentia que o marido corria atrás de uma redenção que talvez apenas o sacrifício supremo pudesse oferecer. Ela o observava arengar para as multidões com um fervor cristão, ignorando que o destino, nunca saciado, já preparava a próxima emboscada. Ethel, carregando novamente a vida em seu ventre, lançou-se às ruas de Nova York com uma energia que beirava o desafio místico. Mas ela já não era a jovem herdeira despreocupada dos anos 50. Havia agora em seu olhar uma gravidade de chumbo, uma maturidade forjada a ferro e fogo pelo luto nacional e pelas lágrimas de uma viúva que ela ainda não era, mas cuja sombra já pressentia. Nos bairros populares, as multidões não viam nela apenas a esposa de um candidato ambicioso. Viam uma sobrevivente, liam em seu rosto a gramática universal da perda. Viajaram para onde os políticos de salão não ousavam pisar. Desceram na lama infecta do delta do Mississippi, embrenharam-se nas reservas indígenas esquecidas pelo mundo e atravessaram os guetos urbanos em chamas, onde o cheiro de pneu queimado servia de perfume ambiental. Ethel nunca ficava protegida atrás dos vidros blindados. Ela descia na lama. Uma anedota cristaliza essa época. Em 1966, em plena sufocação do apartheid na África do Sul, Bob proferiu um discurso histórico na Universidade da Cidade do Cabo. Mas foi Ethel quem, nos momentos de tensão elétrica onde o ar parecia pronto para inflamar, quebrou o gelo com uma franqueza desarmante. Enquanto a segurança suava de terror diante de uma multidão compacta e imprevisível, ela sorria, estendia a mão, recusava-se a deixar o medo ditar seus movimentos. Ela se tornara o canal de Bob para a realidade tangível. Enquanto ele se perdia nas tragédias de Ésquilo para tentar dar sentido ao caos, ela garantia que ele se alimentasse e memorizava para ele os nomes dos esquecidos. Formavam uma dupla monstruosamente eficaz, o idealismo torturado e o pragmatismo solar. Ela validava sua missão sagrada, salvar a alma de uma América em agonia. Ela ignorava que essa via crucis os precipitava para uma colisão frontal com forças subterrâneas que ainda não haviam terminado com o nome Kennedy. O ano de 1968 surgiu como um presságio sinistro. O país era uma ferida aberta, dilacerado pela carnificina do Vietnã e pelos distúrbios raciais que transformavam as cidades em campos de batalha. Bob hesitou por meses antes de desafiar o presidente Johnson. Ethel, por sua vez, não hesitou um segundo sequer. Ela sabia que aquele era o seu destino, sua obrigação moral, seu apocalipse. Quando ele finalmente anunciou sua candidatura em março, foi como se um dique se rompesse. A campanha foi uma frenesia de 85 dias. Uma turnê de rock and roll político impulsionada pela histeria coletiva e por uma esperança desesperada. Ethel estava então grávida de seu 11º filho, Rory. Visualize essa mulher, de ventre pesado, subindo e descendo de aviões exaustivos, saudando multidões em delírio que arrancavam as abotoaduras de seu marido e puxavam seus cabelos por pura devoção religiosa. O medo havia se tornado o companheiro de quarto deles. As ameaças de morte choviam. Às vezes, o simples estalo de um bombinha fazia toda a escolta se agachar num reflexo de pavor puro. Todos, menos Ethel.
Ela mantinha a cabeça erguida, aquele sorriso fixo como um escudo impenetrável. Deus nos protegerá. Ela repetia. Ela acreditava. Mas até ela devia sentir aquele sopro gelado na nuca. Bob lançava-se nas multidões sem qualquer proteção, de pé em carros conversíveis, oferecendo-se como pasto para a história. Ethel mantinha-se sempre a 1 metro de distância, vigilante, não como uma guarda-costas, mas como a testemunha necessária do seu próprio fim. A campanha finalmente chegou à Califórnia, o estado do veredito final. Estavam com os nervos à flor da pele. Bob já não dormia, consumido pelo fogo de suas próprias palavras. Ethel era sua rocha de granito. Nos momentos de dúvida, quando os conselheiros se digladiavam sobre estatísticas, ela o lembrava por que estavam sangrando no campo. Pelas crianças famintas, pelos soldados sacrificados na selva. Ela acreditava cegamente que ele poderia curar as feridas do país. E naquela noite de 4 de junho, quando os resultados das primárias saíram, a vitória pareceu lhes dar razão. Depois de tantas mortes, a luz parecia finalmente atravessar a escuridão. Subiram ao palco do Hotel Ambassador. Ethel, em seu vestido laranja e branco, irradiava uma força quase sobrenatural. Bob lançou suas últimas palavras públicas. E agora, rumo a Chicago e vamos vencer lá. Deixaram o palanque sob um trovão de aplausos que mascarava o ruído do destino. Para ganhar tempo, entraram nas cozinhas do hotel, um atalho improvisado. Bob caminhava à frente, apertando as mãos calejadas dos cozinheiros, dos lavadores de pratos, daquelas pessoas invisíveis que só ele olhava nos olhos. Ethel atrasou-se alguns segundos, detida por um apoiador. Foi essa distância ínfima, esse batimento cardíaco a mais que a impediu de ver a arma. Sirhan surgiu do nada. Um homem insignificante, armado com um revólver calibre 22, disparou 8 vezes. Naquele espaço confinado, o barulho foi o de pesadas marteladas golpeando uma bigorna de carne. Ethel não viu Bob desabar. Viu apenas o turbilhão de corpos, ouviu os gritos clamando por um médico e leu o terror absoluto nos olhos daqueles que a rodeavam. Ela rasgou a multidão com uma potência física que nem suspeitava possuir. Tinha que alcançá-lo. Tinha que resgatá-lo da morte. Os guarda-costas, aqueles colossos de músculos e certezas, tentaram intervir, poupá-la da visão de um destino que se apagava sob os neons. Queriam protegê-la do espetáculo do horror, mas Ethel havia se tornado um rio em cheia. Nada, nem a força dos homens, nem o terror ambiente podia detê-la. Abriu caminho pela matilha humana até chegar a ele. Bob jazia ali, no cimento viscoso da cozinha, entre detritos e poças de óleo de fritura. Seus olhos estavam abertos, fixos, já vítreos, reflexos de uma alma que buscava a saída. Alguém, num gesto de piedade desesperada, deslizara um terço entre seus dedos inertes. Um jovem ajudante de garçom, Juan Romero, cujas mãos tremiam, sustentava sua cabeça ensanguentada. Ethel ajoelhou-se. O barulho cessou. Não havia mais histeria, nem gritos, nem história política em jogo. O tempo contraiu-se numa bolha de silêncio absoluto onde apenas aqueles 2 seres ainda existiam. Ela aproximou o rosto do dele, ignorando o cheiro metálico do sangue que inundava o chão. Bob, lutando contra as trevas que o invadiam, articulou uma única pergunta, a marca indelével do seu instinto protetor. Todo mundo está bem? Mesmo às portas da agonia, ele queria ser o escudo dos seus. Ethel sussurrou em seu ouvido. Sim, vai ficar tudo bem. Era uma mentira. Uma mentira magnífica e devastadora. Ela via a fonte de vida jorrando por trás da orelha dele, ela entendia que a cortina estava caindo. Mas seu dever, naquele instante preciso, não era chorar. Era ser o último rosto que ele veria, uma visão de amor incondicional no meio da carnificina. Ela ficou ali, acariciando seus cabelos com uma doçura infinita, criando um enclave de paz na antecâmara do inferno até que os maqueiros o arrancassem de seus braços. As 26 horas que se seguiram foram uma vigília fúnebre, lenta e cirúrgica, no Good Samaritan Hospital. Ethel não saiu do seu lado como uma sentinela do impossível. Nos corredores estéreis, os cirurgiões se empenhavam sobre tecidos cerebrais devastados, tentando costurar o futuro da América. A família se reuniu, uma procissão de rostos pálidos. Jackie Kennedy chegou, envolta em seu próprio trauma de 5 anos atrás, mas desta vez ela era apenas a testemunha do abismo de outra mulher. Ao amanhecer de 6 de junho, o veredito veio. Bob se apagou sob a mão de Ethel. Quando o monitor cardíaco parou em uma linha reta, ela não gritou. Não desmoronou. Levantou-se
Dirigiu-se aos médicos e enfermeiras e agradeceu a cada um deles com uma cortesia glacial. Sua disciplina do Sagrado Coração, aquela educação de ferro onde nunca se mostra a própria falha, era sua única armadura. Ela acabara de perder o marido, seu aliado, sua razão de ser, mas agia como se presidisse um comitê de caridade. Era o nascimento da Lenda de Pedra. O traslado do corpo de Nova York para Washington foi uma epopeia de lágrimas e suor, um dos eventos mais tocantes da história do século. Um trem funerário levava os restos mortais de Bob através das paisagens feridas da América. Centenas de milhares de pessoas, um mosaico de classes e raças, alinharam-se ao longo dos trilhos sob um sol escaldante para um último adeus. Choravam, acenavam lenços, cantavam hinos. Dentro do vagão, Ethel fez algo que desafiava qualquer lógica humana. Em vez de se esconder em seu vagão privado para urrar sua dor, ela se levantou. Percorreu o trem inteiro, vagão por vagão, cumprimentando os oficiais quebrados, confortando os amigos devastados, os senadores em lágrimas. Era ela, a viúva grávida de 8 meses, quem carregava o fardo dos outros. Você comeu alguma coisa? Precisa de um travesseiro? Era seu mecanismo de defesa, uma fuga para frente para não cruzar o olhar com o abismo. Ela tinha 10 órfãos naquele trem e um 11º em seu ventre. Não tinha o luxo da compaixão consigo mesma. Enquanto o trem rastejava rumo ao cemitério de Arlington para aquela cova cavada ao lado de Jack, Ethel Kennedy decidia que jamais seria uma vítima. Ela seria uma instituição. As câmeras finalmente se apagaram. O mundo, com sua crueldade habitual, retomou sua rotação. Para Ethel, o silêncio que se seguiu ao enterro foi um grito ensurdecedor. Ela voltou para Hickory Hill, aquela mansão imensa povoada de memórias que gritavam a ausência dele. Estava sozinha com 10 crianças traumatizadas e uma gravidez que chegava ao fim. Em dezembro de 1968, 6 meses após o assassinato de Bob, nasceu Rory, a filha póstuma. Aquela que conheceria o pai apenas através de fotografias em preto e branco. Ethel apertou aquele bebê contra si, e por um instante a fragilidade da existência deve ter a atingido em cheio. Mas ela se recusou a vergar. Ela vestiu sua máscara de ferro definitiva. Em sua casa, a tristeza foi proscrita. Proibiu formalmente que se falasse sobre a morte, sobre a dor ou sobre a depressão. Bob não foi pranteado, ele foi divinizado. Tornou-se um santo intocável, uma figura mítica cuja sombra pairava sobre cada cômodo, mas cuja perda era um tema tabu. Era sua estratégia de sobrevivência. A negação ativa. Se não falamos disso, não existe. Se continuarmos correndo, a dor não nos alcançará. Hickory Hill tornou-se um lugar de contrastes brutais, um palco de teatro permanente. Do lado de fora, era o cenário de festas beneficentes, torneios de tênis mundanos e jantares com a elite de Washington, onde Ethel interpretava a viúva alegre, com o sorriso fixo nos lábios. Mas por trás das cortinas de veludo, sob aquele verniz de perfeição, a tensão subia como um vapor tóxico. As crianças Kennedy, criadas na proibição de sofrer, começavam a quebrar sob o peso de uma herança que não tinham ombros para carregar. Os filhos, órfãos de pai e reféns de uma mãe cuja acessibilidade emocional era um luxo que ela não se permitia, começaram a descarrilar com a regularidade de um metrônomo. Ethel, sobrecarregada pela gestão de um império de dor, confundia disciplina com um amor de ferro, uma versão distorcida da virtude cristã onde as almas são forjadas pelo desprezo à fraqueza. Delegou a educação a um exército de governantas e funcionários domésticos, incapaz de gerir sozinha a imensidão das necessidades psicológicas de 11 seres devastados. A matriarca perfeita, aquela que sorria para os fotógrafos da revista Life, começava a rachar por dentro. Mas nos salões elegantes de Washington, ninguém tinha o direito de ver o sangue no tapete. As paredes de Hickory Hill guardavam seus segredos com a lealdade de um túmulo. A década de 1970 foi para ela uma prova de fogo, uma maratona de ativismo mundial. Fundou o Centro Robert F. Kennedy para a Justiça e Direitos Humanos, transformando-se em uma missionária incansável das causas do marido. Percorria o globo. Apertava mãos manchadas de sangue pelas ditaduras, defendia os oprimidos com um fervor que beirava a obsessão. Era a sombra viva de Bob. No entanto, enquanto salvava o mundo, seus próprios filhos travavam batalhas perdidas nos corredores vazios da mansão. Sem a mão firme e admirada do pai, a rebeldia dos jovens Kennedy e Skakel virou uma carnificina social.
As drogas, o álcool e a direção suicida tornaram-se suas únicas maneiras de existir. David Kennedy, o quarto filho, foi o cordeiro sacrificial dessa época. Criança, ele assistira ao assassinato do pai ao vivo na tela de um quarto de hotel, sozinho diante da morte catódica. Esse trauma nunca foi curado, apenas enterrado sob camadas de luxo e silêncio. David mergulhou em um vício em heroína de uma escuridão absoluta. Ethel, com sua visão binária de um mundo dividido entre os fortes e os covardes, era incapaz de entender a doença do filho. Para ela, a falha era uma escolha moral, um insulto à memória do pai. Demonstrou uma crueldade involuntária, uma violência feita de rejeição e exílios forçados em internatos de recuperação. Ela acreditava estar consertando uma alma quebrada através da disciplina, enquanto ele clamava apenas por um abraço. Antes de descobrir a tirania do silêncio que ela impôs aos seus filhos e as tragédias que continuariam a atingir seus herdeiros, junte-se ao nosso círculo para compreender a maldição dos herdeiros Kennedy. É fácil julgar essa mulher do conforto da distância histórica. É simples pintá-la como uma mãe negligente ou um monstro de frieza. Mas imagine uma viúva de um mártir nacional, caçada pelas lentes das câmeras, tentando manter de pé 11 filhos em uma era onde a psicoterapia ainda era considerada uma vergonha para os poderosos. Ethel fazia o que havia aprendido: cerrar os dentes e rezar até que as articulações dos dedos ficassem brancas. Ela acreditava que, ao manter a fachada de uma família perfeita, a mentira acabaria por se tornar verdade. Mas a realidade possui dentes afiados, e as feridas infectadas acabam sempre por envenenar o sangue. Apesar das tempestades domésticas, a estátua pública de Ethel não parava de crescer. Ela recusou categoricamente se casar novamente. Os boatos corriam soltos, citando homens de poder, amigos influentes ou o cantor Andy Williams, que gravitavam ao redor de sua luz sombria. Mas para Ethel, a porta estava trancada por dentro. Ninguém jamais poderá se igualar a Bob, repetia ela como uma litania. Ela não era apenas sua viúva, era sua herdeira, a guardiã feroz de um templo sagrado. Qualquer jornalista ou biógrafo que tentasse arranhar o mito colidia com sua fúria de leoa. Ela não protegia um homem, protegia um deus. Seu ativismo não era uma futilidade social. Ethel caminhava na poeira ao lado de César Chaves e dos trabalhadores agrícolas, prosseguindo com a cruzada onde Bob a havia deixado. Desafiava ditadores estrangeiros e presidentes em exercício com a arrogância tranquila de quem não tem mais nada a perder. Usava seu status de viúva intocável como uma lâmina. Quem ousaria criticar a santa do clã Kennedy? Organizava leilões de celebridades em Hickory Hill, onde uma simples partida de tênis contra ela rendia milhares de dólares para os direitos humanos. Ela era essa força da natureza, capaz de encantar um bilionário em um segundo e berrar ordens de general de brigada para os filhos no segundo seguinte. Essa dualidade era sua própria essência. Podia ser de um calor irradiante para um amigo em desgraça, enquanto permanecia de uma frieza polar com a própria prole quando esta não conseguia atingir os picos impossíveis exigidos pelo sobrenome. Vivia nessa contradição permanente, pregando a compaixão de forma universal, mas sendo incapaz de oferecer a menor gota de piedade na intimidade do lar. Era o paradoxo de Ethel. Ela amava a humanidade, mas não sabia como amar os humanos que havia colocado no mundo. Os anos 80 trouxeram a primeira grande fratura que o segredo não pôde abafar. Em 1984, o pesadelo que Ethel tentara manter à distância apenas pela força de sua vontade, acabou por se materializar. David, seu filho quebrado, aquele que ela nunca soube olhar de frente, foi encontrado morto em um quarto de hotel na Flórida. Uma overdose. Ele tinha 28 anos. A notícia foi um golpe de marreta que fez vacilar sua fé mais profunda. Como Deus, seu último aliado, podia permitir tal infâmia? Depois de Jack, depois de Bob, depois do sacrifício do nome, a morte vinha agora reclamar os filhos. O silêncio de Hickory Hill não era mais o da disciplina, era agora o de um cemitério a céu aberto. No funeral de David, Ethel manteve-se ereta, uma coluna de mármore negro sob o sol da Flórida. Mas pela primeira vez, a armadura da matriarca deixava ver uma cicatriz. O mundo exterior, esse tribunal mediático implacável, lançou-se sobre sua dor como abutre sobre uma carcaça. Acusaram-na de tudo. De negligência, de ter priorizado causas distantes em detrimento do desespero dentro de seus próprios muros, de ter sufocado os filhos sob uma pressão dinástica que se tornara irrespirável. Ela não respondeu nada. O silêncio era sua única defesa, uma muralha de concreto contra as flechas da opinião pública.
Refugiou-se no automatismo da fé, buscando no vinho do cálice e na hóstia diária um antídoto para o ácido da solidão. Mas o luto de uma mãe que enterra o filho é um território selvagem, uma terra sem mapa onde as preces costumam ser apenas ecos perdidos no vazio. Contudo, mesmo com o coração em pedaços, a máquina Ethel não parou. Ela não sabia como parar. Michael, um de seus filhos mais promissores, assumiu o comando da organização familiar. Tornou-se seu braço direito, seu pilar, aquele em quem ela se apoiava para não cambalear. Por um tempo, um equilíbrio frágil pareceu se instalar em Hickory Hill, uma coabitação silenciosa com as cicatrizes. Mas a maldição Kennedy, essa narrativa macabra que a América devorava como um folhetim sangrento, ainda não havia saciado sua sede. O ano de 1997 marcou o retorno do carrasco. Em Aspen, sob o brilho cegante da neve, o clã entregava-se a um daqueles jogos de azar que tanto apreciavam. Uma partida de futebol americano sobre esquis. Uma imprudência típica dessa linhagem que se acreditava invencível. Michael atingiu uma árvore em cheio. O choque foi seco, definitivo. Ethel estava lá. Viu o corpo deslocado do filho sobre o tapete branco. Mais uma vez, o sangue manchava a pureza do cenário. Pode-se perguntar quantas perdas um coração humano pode suportar antes de se petrificar totalmente ou explodir. Ethel Kennedy, no entanto, escolheu se tornar um monumento de resiliência, uma mulher que a morte já não impressionava mais. Antes de descobrir como esta mulher sobreviveu à sombra de seus próprios fantasmas e qual segredo levou consigo nos ventos de Hyannisport, junte-se ao nosso círculo para entender o preço do sangue entre os poderosos. No alvorecer do novo milênio, Ethel já não era apenas uma mulher. Era uma relíquia viva, o último vestígio de uma era de esplendor e tragédia. Hickory Hill, a mansão dos 11 filhos, a casa dos gritos e das focas, foi vendida. Tornara-se vasta demais, povoada por espectros demais que sussurravam à noite nos corredores vazios. Ela retornou para onde tudo havia começado, Hyannisport, em Cape Cod. Lá, diante do oceano, ela poderia ter se apagado, deixando-se deslizar para o esquecimento e para a contemplação amarga. Mas a inação para ela era uma forma de morte. Ela permaneceu como uma presença elétrica. Era vista em documentários, em estreias de galas, sustentando com punho de ferro seus netos que tentavam se aventurar na arena política. Tornou-se a grande matriarca, o oráculo consultado não por sua sabedoria, mas para que se pudesse tocar um pedaço da história. Sua relação com os filhos sobreviventes, Carrie, Kathleen, Bob Jr., transformou-se. O tempo, esse grande aplainador de tormentas, permitiu que as velhas feridas cicatrizassem, deixando para trás marcas espessas, porém estáveis. Eles aprenderam a viver sob sua luz, uma luz por vezes cegante, mas protetora. Existe uma imagem de seus últimos anos que define sua essência profunda. Ethel, octogenária, ao leme de seu veleiro, com os cabelos açoitados pela maresia, e aquele sorriso voraz, incombustível, desafiando o mar. Apesar da perda dos pais em um desastre aéreo, do irmão em outro, apesar do assassinato do cunhado e do marido, apesar das covas precoces de 2 de seus filhos, ela não temia a vida. A vida é para os vivos, parecia ela gritar contra o vento. Não era uma negação do passado, mas uma afirmação feroz, quase selvagem do presente. Ela não era a vítima de sua própria narrativa, era a capitã, navegando através de uma tempestade que durou meio século. Ao avançar pelo século XXI, tornou-se uma ponte de carne e memórias entre as gerações. Para seus netos, ela não era o ícone dos livros escolares, mas uma avó excêntrica, capaz de organizar corridas de saco no jardim antes de massacrá-los em um debate político durante o jantar. Sua própria filha, Rory, filmou um documentário sobre ela intitulado sobriamente Ethel. Foi uma exposição brutal. Pela primeira vez, a matriarca sentou-se diante das lentes para falar de si mesma. O público descobriu então uma Ethel insuspeita, vulnerável, mas esquiva. Assim que a câmera se aproximava demais das zonas de sombra, ela desviava o olhar ou quebrava a atenção com uma pirueta irônica. Introspecção não é a minha praia, dizia ela. E ali estava o seu segredo. Em um mundo obcecado pela análise do trauma, Ethel Kennedy escolhera a ação pura. Ela nunca parava para lamber suas feridas, pois sabia que, ao parar, corria o risco de nunca mais conseguir seguir em frente. Seu ativismo continuou a evoluir, tornando-se mais radical, mais global, como se tentasse resgatar com seus atos cada segundo de silêncio que impusera à sua própria família.
Ela já não se contentava com os fantasmas de 1968 ou as lutas de ontem. No limiar de um século que ela nunca deveria ter visto, Ethel Kennedy apropriou-se das fúrias modernas, a mudança climática, o controle de armas, as feridas abertas de uma América que se mata dentro de suas salas de aula. Vê-la caminhar com a silhueta agora curvada pelo peso das décadas, mas com o olhar ainda carregado daquele desafio insubmisso, era um espetáculo de pura vontade. Ela avançava ao lado de estudantes que nem haviam nascido quando Bob caiu, unindo seu fôlego ao deles contra a fatalidade dos tiroteios. Ela, que sentira o calor do sangue do marido nas mãos, recusava-se a aceitar que a violência fosse o código genético inevitável de seu país. Sua voz, tornada um fio de seda frágil, conservava a autoridade sísmica de quem pagou o preço do sangue, centavo por centavo. Mas a vida, em seu ciclo imperturbável e muitas vezes sádico, reservava-lhe uma última prova de força. Em 2020, enquanto o mundo parava sob o peso de uma pandemia, a tragédia, essa velha companheira de estrada, golpeava novamente os Kennedy. Sua neta Maeve e seu bisneto Gideon, uma criança de apenas 8 anos, desapareciam nas águas geladas da Baía de Chesapeake. Um passeio de canoa, uma corrente traiçoeira e o silêncio da água. Seus corpos foram encontrados dias depois. Maeve era a herdeira moral de Ethel. Possuía seu fogo, sua arrogância diante do perigo, sua energia devastadora. Perder essa linhagem foi um golpe de uma violência inaudita, o tipo de choque que reduz a cinzas os espíritos mais nobres. No entanto, Ethel resistiu mais uma vez. Aos mais de 90 anos, teve que retomar seu papel de consoladora, segurando a mão de sua filha Kathleen, a mãe de Maeve, repetindo os gestos e as preces de um luto que conhecia de cor. Era um lembrete brutal de que, para os Kennedy, a felicidade é apenas uma trégua entre duas orações fúnebres. Em sua declaração oficial, citou as Escrituras, falando de um amor que transcende os abismos da morte. Nenhuma amargura transparecia, apenas uma aceitação granítica dos mistérios de um Deus a quem ela nunca deixara de servir, mesmo quando ele a golpeava. Essa capacidade sobrenatural de absorver o veneno do sofrimento para transformá-lo em uma forma de compaixão ativa é o traço mais terrível e admirável de sua existência. Ela não se transformou em uma velha cínica reclusa em uma torre de marfim. Até o fim, respondeu às cartas de desconhecidos, recebeu visitas de poderosos e de perdidos, interessando-se pelo mundo como se fosse dirigi-lo por mais um século. Em seus últimos anos, os fios de sua memória começaram a se desfiar. Os rostos do passado se turvavam em uma névoa de madrepérola, mas sua essência permanecia. O sorriso estava lá, intacto. Uma arma de dissuasão em massa contra a tristeza. Ela era como um farol antigo. A estrutura estava corroída pelo sal e pelas tempestades, mas a lanterna continuava a emitir seu sinal porque essa era sua única função. Brilhar, custe o que custar, na escuridão dos outros. O desfecho ocorreu em outubro de 2024. Ethel Kennedy partiu aos 96 anos. Não foi um fim trágico. Sem detonações, sem acidentes espetaculares, mas o retiro natural de uma vida espremida até a última gota de sua substância. Morreu cercada pelos seus, em uma calma que passara a vida fugindo, após ter sobrevivido a quase todos os atores do grande teatro de sua geração. A notícia de sua partida percorreu o planeta não como um choque, mas como o fechamento de um capítulo monumental. As homenagens chegaram de todas as capitais, celebrando a guerreira das sombras, a mulher do vestido laranja. Mas, além dos elogios protocolares, foi o silêncio deixado por sua partida o que soou mais eloquente. Com ela, esvaía-se o último elo orgânico com a era de Camelot, aquela época em que ainda se acreditava que a política poderia salvar o mundo. Ethel era a guardiã desse sonho ferido. Seu funeral foi uma celebração da vitalidade, exatamente como ela ordenara. Nada de lamentações, mas música, risos e histórias sobre seu espírito indomável que fazia tremer presidentes e funcionários. Foi enterrada ao lado de Bob, no Cemitério Nacional de Arlington. Finalmente, após 56 anos de paciência, após mais de meio século de uma solidão habitada, o casal estava reunido sob a grama verde da Virgínia. A mulher que nunca deixara de sorrir podia, enfim, fechar os olhos. Mas sua história não termina naquela lápide de mármore. Ela pulsa nas veias de dezenas de filhos, netos e bisnetos que carregam seu sangue e sua exigência.
Ela vive em cada militante que se recusa a baixar os braços diante da injustiça. Vive em cada ser humano que decide se levantar após uma queda que todos julgavam fatal. Ao olhar para essa trajetória, o que resta realmente de Ethel Kennedy? É fácil reduzi-la a uma caricatura, a da viúva estoica ou da matriarca excêntrica. A verdade é muito mais brutal. Ela nos ensina que a resiliência não é a ausência de dor, mas a decisão soberana de continuar vivendo apesar dela. Ela nos mostra que a fé não é um escudo contra o infortúnio, mas um cajado para atravessar as chamas. Ela não era perfeita. Foi dura por vezes até o excesso, frequentemente impiedosa com os seus e consigo mesma. Mas ela foi real. Em um mundo de simulacros, ela viveu com uma autenticidade aterrorizante. Amou com ferocidade, combateu com paixão e sofreu com uma dignidade que beira o sagrado. Sua vida nos faz uma pergunta que preferimos evitar. O que faríamos se perdêssemos tudo em um instante? Teríamos a força de nos levantar, pentear o cabelo, vestir um vestido de linho laranja e sair para enfrentar o mundo com um sorriso vitorioso? O testemunho silencioso desta epopeia continua sendo aquela lembrança de uma cozinha em Los Angeles onde tudo se quebrou. Ethel Kennedy provou que, embora o destino possa lhe arrancar o homem que você ama, ele jamais poderá lhe arrancar a vontade de ser aquela que permanece de pé para contar o que vem depois. A chama de Bob não se apagou em 1968. Ela simplesmente mudou de corpo, encontrando refúgio no aço de uma mulher que se recusou a morrer antes de ter concluído sua missão. Ethel escolheu a vida, obstinadamente, violentamente, quase por vingança. Preferiu o barulho insuportável de 11 filhos ao silêncio mortífero dos mausoléus. Elegeu a ação frenética como remédio para a paralisia e a esperança como um insulto à desolação que batia à sua porta todas as manhãs. Essa escolha diária, repetida por quase um século como uma oração de guerra, é o seu verdadeiro monumento. Não são as leis que ela sussurrou ao ouvido dos poderosos, nem os edifícios de vidro e concreto que levam seu nome, mas o exemplo bruto de uma vontade de aço que se recusou, até seu último suspiro, a ser definida pela tragédia. Ela não era a sombra projetada de um marido mártir. Ela não era a viúva Kennedy. Ela era Ethel. E isso era muito mais do que o suficiente para fazer a terra tremer. Chegamos ao fim desta imersão. Atravessamos um século de ferro e cetim através das pupilas de uma mulher que contemplou o melhor da nobreza humana e o pior de sua lama, das festas selvagens e decadentes dos anos 40 aos corredores envenenados do poder em Washington. Do chão viscoso daquela cozinha maldita em Los Angeles ao convés imaculado de um veleiro em Cape Cod. A história de Ethel Kennedy não é uma simples biografia, é o relato da resistência molecular da alma humana diante do absurdo. No início desta jornada pedi que você definisse resiliência. Agora que contemplou a extensão de suas cicatrizes e a altura de suas muralhas, essa definição certamente mudou. Resiliência não é uma teoria. É Ethel Kennedy ajoelhada no ladrilho sujo, sussurrando palavras de amor a um homem cuja vida se esvai no concreto. Resiliência é essa mesma mulher subindo em um trem funerário para curar as feridas dos outros enquanto seu próprio corpo carrega um 11º filho já condenado à ausência. Resiliência é Ethel rindo a plenos pulmões aos 96 anos, com o rosto entregue à maresia do Atlântico, sabendo que venceu o jogo pela simples e única razão de que ousou não morrer de desgosto. Obrigado por compartilhar este percurso documental ao nosso lado. Trajetórias como a de Ethel existem para nos esfregar uma verdade incômoda. Se não podemos controlar as marteladas que o destino nos desfere, guardamos a soberania absoluta sobre a nossa resposta. Ela respondeu com um sorriso. Um sorriso de desafio que manteve a morte em respeito por mais de 50 anos. Se este relato abalou suas certezas, se o forçou a encarar suas próprias sombras, compartilhe-o e não se esqueça do que lhe pedi no início. Deixe seu comentário. Afinal, no fim das contas, estamos todos redigindo, dia após dia, nosso próprio manual de sobrevivência em um mundo que nem sempre nos quer bem. O vestido laranja acabou por desbotar nos arquivos do tempo, mas o cheiro do sangue e do sal permanece. A matriarca partiu para se juntar aos seus mortos, deixando para trás uma pergunta que ainda queima sob os dourados do poder. E você, que máscara usará para enfrentar seu próximo naufrágio?